E seguimos com destaque internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que vai aplicar uma tarifa global sobre importações. Durante discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, Trump incentivou que, para escapar das tarifas, as empresas produzam em território americano. O republicano afirmou que o imposto será de 15% para empresas com produção nos Estados Unidos. Vamos ouvir. Minha mensagem para todos os negócios do mundo é muito simples. Venha fazer os seus produtos nos Estados Unidos. E, em troca, nós vamos te dar um dos menores impostos de qualquer país no planeta. Nós estamos diminuindo os impostos substancialmente em relação aos cortes originais do governo Trump. Mas se você não fizer o produto nos Estados Unidos, que é um direito seu, você simplesmente vai ter que pagar uma tarifa de valor diferente, mas uma tarifa que vai direcionar centenas de bilhões de dólares, até trilhões de dólares, para o nosso tesouro, para pagar a nossa economia e pagar a nossa dívida. É um convite quase que com a faca no pescoço, Luana Tavares. Olha, é o seguinte, venha. Produzam aqui nos Estados Unidos que garanto a vocês baixos impostos. Caso contrário, para trazer o seu produto do seu país aqui para dentro, vai sair muito caro. Exatamente. É um convite carregado de uma ameaça, né? Então, assim, a gente não sabe o que a gente acredita, qual que é a função aí dessa fala, se assusta ou se convida. E eu acho que essa postura, Lívia, já era esperada. A gente lembra aí de discursos anteriores do presidente agora, Donald Trump, em Davos, onde ele usou esse fórum justamente para colocar ali qual é reafirmar, né? Janeiro está sendo o mês mais longo do ano, né, gente? Acaba o ano, mas não acaba o mês de janeiro de tantos eventos e tantas situações aí que a gente está vivendo já no cenário nacional e mundial. E para Donald Trump, ele tem tomado boa parte desse calendário com, né, a sua postura aí, defensiva em relação às pautas de campanha, e Davos está sendo o palco para ele reafirmar o seu posicionamento. E esse convite, ele fecha um pouco, né, essa prerrogativa de Trump de enfatizar a que veio, colocando para o mundo inteiro esse convite carregado novamente da ameaça, mas que mostra qual é a política econômica que o país vai seguir durante o seu governo, que é uma política extremamente fechada, uma política que assegura esse nacionalismo, assegura essa soberania econômica, assim por dizer, para que reafirme a sua luta e o seu combate aos seus adversários, a países como a China, por exemplo, que tem a sua estrutura econômica pautada pela produção, pautada por uma produção interna muito grande, onde ele quer novamente dominar esse espaço e fazer com que os Estados Unidos reafirmem a sua potência e retomem esse espaço de dominação econômica. Agora, Deise, quando Trump faz esse tipo de convite, entre aspas, eu vou colocar assim, ele reforça uma justificativa para aumentar impostos de importação sobre os países. E ele faz um movimento, talvez, não sei se você concorda com isso, de tentar recuperar indústrias e empresas que ao longo dos anos saíram dos Estados Unidos por questões econômicas e muitas vieram para a própria América Latina também. Ele tenta trazer, talvez, de volta essas empresas. Mas, para além disso, quero te ouvir sobre o que você espera sobre reação do mercado a respeito disso. A gente falava mais cedo no Jornal da Manhã que desde segunda-feira o mercado, pelo menos aqui dentro do Brasil, tem reagido sem muita preocupação, com quedas e quedas consecutivas do dólar, porque embora haja essa promessa de sobretaxação de Trump, até agora ainda não foi nada implementado. Então o mercado fica um pouquinho mais tranquilo enquanto isso não acontecer. E agora com essa declaração? Então, Lívia, eu estava pensando aqui, o Trump está fazendo alguns movimentos que são bem importantes e até históricos. Em primeiro lugar, ele está rompendo com um consenso multilateral que vem desde a Guerra Fria, desde a Segunda Guerra Mundial, inclusive, que é essa questão do multilateralismo, que era uma prioridade dos Estados Unidos. Então, ele rompe com essa lógica, né? E aí ele
adota, de novo, ele reitera essa medida protecionista, nacionalista, de novo, assim, ele está desde a campanha eleitoral e ele segue falando, reconfigurando esse nacionalismo e esse protecionismo. Os Estados Unidos, que até então, reitero que desde a Guerra Fria tinha esse compromisso com o multilateralismo, né? Então é uma questão que eu acredito que agora ela começa a preocupar, né? Então essa questão da soberania econômica americana, ela começa a tomar um ar um pouco mais formal do que a gente via até então. Até então a gente via muito isso em discurso, e ele também faz uma crítica à ordem liberal econômica mundial, né? Então ele aponta esses erros e ele diz, não, agora o que vai prevalecer é a economia americana, nós somos autossuficientes, não precisamos de ninguém, vamos taxar vocês. Eu acho que ele hoje no fórum, ele dá um passo adiante do que a gente estava esperando, né? As reações, pelo que eu tenho visto, assim, enquanto a Lívia apresentava a matéria, que as reações lá no fórum, elas foram mistas, alguns ainda acreditam que pode ser um termo um pouco mais apaziguador, enquanto outros estão começando a se preocupar. Mas ele mostra alguns movimentos bem importantes e até históricos aqui. Eu acredito que ele deva seguir nessa lógica. Agora, o ponto fundamental aqui é até onde ele consegue seguir com isso, com esse protecionismo, com esse nacionalismo e sobrevivendo no mercado mundial. E sem gerar uma inflação interna, porque se você reduz a oferta de produtos, você restringindo a importação, porque... Obviamente, acho que a gente pode dizer que é quase que óbvio que quando ele aumenta significativamente o imposto de importação, vai ter uma redução desses produtos entrando nos Estados Unidos. Com uma demanda que diminui. Aliás, com uma demanda que segue a mesma dentro do país. Uma oferta menor, isso acaba gerando inflação dentro do país. Inflação que contribuiu e muito para o resultado dessas eleições americanas agora de 2024. Sim, e eu fiquei pensando enquanto você falava, como que ele vai fazer, né, se em 2022, que foi a última pesquisa, 18,1% do trabalho era feito por imigrantes. E isso só cresceu. Eu gostaria de saber como que a produção que ele pretende fazer totalmente dentro dos Estados Unidos vai acontecer sem 18,1% do trabalho de imigrantes. Então, qual vai ser a estratégia? Então, de um lado, ele fala, se vocês quiserem, vocês venham produzir aqui. Por que ele está pensando? Gerar empregos aqui nos Estados Unidos. Ok, mas existe um problema das pessoas se aposentando, existe um problema de que não há mão de obra suficiente, é por isso que tem tanto imigrante trabalhando nos Estados Unidos, então a conta aí não fechou, né? Essa é a questão, quem que vai trabalhar? Né? Então, também tem que pensar nisso.